Primeiro, eu gostaria de dizer que não tem nenhum conflito de interesse, apesar de participar de diversos estudos clínicos, pesquisas em andamento para a indústria. Primeiro, a dificuldade que nós temos em relação às bradiarritmias é a própria definição do que é bradicardia. Para o cardiologista, de uma maneira geral, é assim que dizem os nossos livros de eletro, né? Bradicardia são as frequências inferiores a 60, mas nós que fazemos Holter, passamos a considerar o valor de 50, isso já vem no próprio default dos analisadores automáticos. Então, isso gera uma certa controvérsia que persiste atualmente. São conceitos básicos, mas é bom a gente dar uma lembrada sobre o nosso sistema extracondutor, quando a gente salienta que o automatismo existe em todo o sistema de condução, ou seja, toda a estrutura ela tem a capacidade de comandar o ritmo. O nosso sinusal comanda porque tem uma maior concentração de células P, que são as células automáticas. Mas, à medida que nós vamos afastando dele, essa capacidade de automatismo vai diminuindo, mas ela existe em todas as estruturas. É um conceito básico, mas importante para a gente entender o que acontece nas bradiarritmias. Se a gente for simplificar, a gente diria que a gente pode classificar as bradiarritmias em dois grupos: os distúrbios da função sinusal e os bloqueios atrioventriculares. Os distúrbios da função sinusal incluem o bloqueio sinatrial, a parada sinusal e a síndrome braditáquica. As condições mais frequentes com esses distúrbios da condução são o próprio processo degenerativo das células que vem com a idade, sendo essa a causa mais comum. Depois temos fibrose idiopática, qualquer tipo de isquemia, seja aguda ou crônica, aumento do tônus vagal, como vemos no atleta, qualquer processo inflamatório do miocárdio, intoxicação ou mesmo o uso de drogas que deprime esse sistema de condução, ou causas traumáticas e iatrogênicas, como cirurgia cardíaca, por exemplo. Então, o bloqueio sinatrial, para nós que fazemos Holter, ele é simples de entendê-lo, porque o primeiro grau ele não é visto no eletro. É um diagnóstico de laboratório de eletrofisiologia. O terceiro grau não precisa saber muita coisa, porque a gente não vai ver o bloqueio, que a gente vai ver a presença de um ritmo de escape. Então, os bloqueios sinatriais se resumem praticamente nos bloqueios do segundo grau, dos dois tipos, tipo 1 e o tipo 2. Então, é fácil, aparentemente, entender essa classificação. No bloqueio sinoatrial do primeiro grau, nós temos uma pausa que é precedida do encurtamento do PAP, e essa pausa, normalmente, ela é menor do que 2 intervalos PAP. Então, essa é a definição do bloqueio sinoatrial do tipo 1. O bloqueio sinatrial do tipo 2, não há esse encurtamento do PAP, e a pausa, normalmente, ela é múltipla dos intervalos PAP normais. Então, isso para a gente falar como definição, é uma coisa muito simples, mas, na prática, não é exatamente assim que ocorre. Então, frequentemente, nós vemos casos em que a pausa não é exatamente múltipla, ela excede um pouco, ela é um pouco mais curta, e dá alguma dificuldade nessa classificação. Então, esse é um exemplo onde, ao invés de ter um encurtamento, tem um prolongamento. A pausa, além de não ser múltipla, ela é seguida de um escape. Então, são situações que fica muito difícil a gente dizer, será tipo 1, será tipo 2? E, para isso, tem uma solução muito boa, que hoje é usada no mundo todo, é a gente não tentar classificar e chamar simplesmente de pausa sinusal, quando a gente dá o laudo de Holter. Então, isso simplifica bastante a nossa vida. Essa pausa, aí já tende a ter uma classificação específica, que é a parada sinusal. Então, são pausas muito longas e sempre seguidas de batimento de escape. Então, quando a gente
quando ela está assim bem nítida, a gente tende a chamar realmente de parada sinusal, mas existe uma tendência no meio corrente de também chamá-la apenas de pausa e não fazer essa classificação de parada sinusal. O mais difícil para cardiologistas, de uma maneira geral, não só para os especialistas em arritmia, é a gente distinguir o que é normal do que é patológico. Aquele limite entre a bradicardia da vagotonia e a bradicardia da doença, de um processo orgânico. Isso é muito difícil. Esse trabalho é antigo, mas ele ficou clássico. O trabalho de Brodsky foi o primeiro trabalho importante sobre Holter em pessoas normais. Ele usou estudantes de medicina, quer dizer, já não é tão normal, né? Mas ele encontrou percentuais muito grandes de arritmia sinusal, com frequências abaixo de 50, em metade desses estudantes. Pausas sinusais medindo mais do que 1,77 segundos, em 28%. BAV do segundo grau do tipo 1, em 6% dessa amostra dele. Então, esse trabalho já serviu para mostrar para a gente a dificuldade que nós temos que encontrar, que nós nos defrontamos no dia a dia. Então, são situações que realmente trazem muita dificuldade. E aí entrou o Holter nesses anos de evolução, em que passou de um gravador de 40 quilos para um de menos de 50 gramas, realmente podendo realizar o eletro do paciente por um tempo prolongado, essa monitorização, com ele em atividades normais. E ajuda muito a gente a definir essas situações que deixam a gente em dúvida. Então, o Holter, eu diria que a principal indicação dele nas bradoarritmias, ou em qualquer outra arritmia, é estabelecer a relação entre um sintoma e a arritmia que está presente. Mas aí eu faço uma ressalva, não é essa maravilha toda também não. O achado simultâneo da arritmia com o sintoma é muito pouco frequente. Quando a gente vai para a literatura, a gente encontra valores ao redor de 15% apenas da arritmia coincide com o sintoma. Mas não é por isso que nós não devemos deixar de investigar. Então, aqui um exemplo muito prático de um paciente bradicárdico, mas que andou de médico em médico, que tinha uma bradicardia, mas o sintoma dele era muito discreto, ele sentia falta de disposição para trabalhar. Então, os colegas tinham uma dificuldade de indicar marca-passo para ele. Nesse Holter, ele mostrou apenas bradicardia sinusal, mas com frequência baixa, abaixo de 40. Nesse momento escolhido, ele está com 37 batimentos por minuto assistindo a aula. Então, a minha primeira impressão, ele deve estar dormindo nessa aula. Então, essa é uma frequência cardíaca que seria normal para quem está dormindo. Mas, logo a seguir, ele está no intervalo da aula lanchando, deambulando, e a frequência cardíaca subiu apenas de 37 para 38. Então, esse é um exemplo que o Holter pode acrescentar àquela situação que o eletro comum não estava querendo definir. Então, isso mostra claramente que há um processo orgânico desse paciente. Esse é um caso também muito interessante de um paciente que tinha um antecedente de fibrilação atrial durante o teste ergométrico e foi ser investigado. E o Holter dele mostrava uma frequência cardíaca média baixa, de 46 batimentos por minuto, com a mínima de 31 batimentos. Vejam aqui ele, durante a atividade sexual, a frequência cardíaca subiu para 56 batimentos por minuto. É um Holter realmente que sugere doença. Esse paciente foi completamente investigado, todos os exames dele normais, a única alteração foi aquela fibrilação atrial no teste ergométrico, e, inclusive, ele chegou a fazer estudo eletrofisiológico que demonstrou normalidade também. Mas o caso ficou em dúvida, é patológico, indica-se marca-passo ou não. Mas o mais interessante é que ele trouxe um eletro de quando ele tinha 18 anos, né, adolescente ainda, e ele já mostrava uma bradicardia tão ou mais acentuada do que essa que foi descoberta recentemente. Inclusive, no traçado superior aqui, ele está em dissociação isorrítmica, mostrando que, provavelmente, ele realmente não tem doença, ele tem uma vagotonia acentuada. Então, é um dos casos que o Holter tem um papel importante na complementação dessa investigação.
Esse outro caso é interessante, mas mais como valor histórico, né? É de uma criança que, no laudo inicial do Holter, estava sendo investigado síncope, né? No laudo inicial dessa criança, não tinha nenhuma pausa, está destacado aí, realmente 0 pausa. E o que é que a gente observou no Holter? Por favor, pode trocar o slide, aqui não está pegando. Esse Holter, a tecnologia, hoje, eu acho que de todos os sistemas já é diferente, mas ele tinha um período de calibração, né, onde os minutos iniciais não entravam para análise efetiva do exame. Então, ele só começava a contar depois dessa fase de calibração. E essa criança tinha apresentado uma pausa bastante significativa que não foi detectada, como a gente pode ver aqui, 0 pausa, mas porque não tinha iniciado ainda o processo de análise efetiva. Então, quando a gente detalha aquela pausa, a gente vê que ela era realmente importante. Então, olha o que aconteceu. Esse paciente estava deitado durante a instalação do Holter. Ao levantar-se da mesa de exame, ele começou a bradicardizar, até que fez uma pausa de mais de 5 segundos. Foi como se fosse um tilt test registrado, documentado pelo Holter. Então, foi uma situação que o Holter realmente ajudou bastante a fazer o diagnóstico desse paciente. Em relação aos bloqueios atrioventriculares, essa é a classificação que nós usamos para os nossos laudos de Holter. O bloqueio de grau 1, aquele que a duração do PR está aumentado, o do segundo grau, que todos conhecem, o tipo Wenkeba e o tipo Mobitz 2, e o terceiro grau total, e tem a terceira, essa quarta classe, que é o bloqueio de grau avançado, que é um intermediário entre o segundo e o terceiro grau, que eu digo é um total, mas que apresenta batimentos de captura ocasional. As etiologias são similares a dos bloqueios das disfunções do nó sinusal. Então, esse é o bloqueio AV de primeiro grau. O que é que nós temos de diferente para considerar em relação ao Holter? Dar informação para o médico se esse bloqueio realmente ele surge no Holter de maneira intermitente e só durante o sono, o que é uma coisa normal para quase todo mundo. Ou se esse bloqueio diminui quando o paciente eleva a frequência cardíaca. Isso é uma informação que vai ajudar ao cardiologista que está pedindo o exame. O bloqueio do segundo grau do tipo 1, esse traz mais dificuldades para a gente, o Wenkeba. Eu gosto sempre de fazer essa homenagem, mostrando a foto do Dr. Wenkeba, porque ele descreveu esse bloqueio numa época que não existia ainda eletrocardiograma, apenas pela análise do pulso venoso, demonstrando uma riqueza de semiologia muito importante. Então, ele se caracteriza, o bloqueio tipo 1, pelo alargamento progressivo do PR, P bloqueada, e sempre, isso é uma dica importante, que a gente usa muito no Holter, o primeiro depois da bloqueada, o PR tem que ser mais curto do que o último. Isso parece uma coisa óbvia, mas na prática a gente fica em muita dúvida. Esse é o chamado Wenkeba curto, a gente gosta de usar essa nomenclatura no Holter, são quando os ciclos são muito curtos, um alonga e o outro já bloqueia. Então, aqui é um exemplo de como aquela dica é importante. Aqui a gente fica em dúvida se houve um alargamento progressivo do PR ou não. Mas quando a gente compara esse PR com esse, a gente observa nitidamente que esse é mais longo. Então, se trata realmente de um bloqueio tipo Wenkeba. Então, essa dica serve para ajudar a gente a diferenciar. O Holter tem as suas dificuldades também. Uma delas que, normalmente, nós regulamos o sistema automático para detectar pausas a partir de 2 segundos. Então, veja o que ocorreu com esse paciente. É muito interessante. Ele faz bloqueio durante o exame todinho, mas nunca ultrapassa os 2 segundos. Ele chega a 1,9, mas não chega a 2. Então, o laudo dele inicial, do sistema automático, mostra 0 de pausa. Quando a gente vai fazer aquela análise detalhada, que aí é o que diferencia realmente o exame, que nós detectamos e mudamos o intervalo de pausa para um valor menor, a gente detectou vários e vários episódios de bloqueio. Então, o Holter ajuda, mas ele tem sempre que ter
aquela interação com o médico que faz. E, finalmente, o bloqueio de terceiro grau, o bloqueio total, onde nenhuma onda P é conduzida. O que é importante a gente informar para o médico assistente que pediu Holter sobre esse tipo de bloqueio? Primeiro é falar sobre o floco de escape, o ritmo de escape desse paciente. Ele responde à frequência cardíaca quando faz esforço, ele fica trocando o foco de escape, mostrando uma instabilidade. Essa é uma informação importante. Ele está tendo arritmias ventriculares, tipo taquicardia ventricular não sustentada, e esse também é um marcador importante de gravidade. E poderia parecer estranho, mas alguém pedir Holter do bloqueio total, mas a gente recebe muitos pedidos, sim, de Holter de bloqueio total. Não sei se para confirmação diagnóstica, ou aqueles doentes que estão se recusando a implantar marca-passo, então o médico quer argumentos para convencer esse paciente, ou então nos casos de bloqueio total congênito, aí sim é um exame muito bom para avaliar a indicação certa, no momento certo do marca-passo. E esses parâmetros, a variação da curva de frequência cardíaca, a estabilidade do foco de escape, a presença de arritmias ventriculares, é informação muito importante para o cardiologista que pede o exame. E aqui o bloqueio de grau avançado. São batimentos de captura que ocorrem durante o traçado. A gente vê uma onda P que conseguiu penetrar no ventrículo. Então, é aquele intermediário entre o segundo e o terceiro grau. Por favor, próximo. Ali, outro exemplo de captura. E aqui é um caso também de uma paciente de 46 anos, com coração normal, com queixa de tontura e lipotímia, que o eletro comum só tinha flagrado BAV de primeiro grau. E no Holter nós vemos que ela tem um bloqueio do segundo grau do tipo Wenkebler, que provavelmente não é responsável pela tontura, mas em alguns momentos ela faz graus de bloqueio mais avançados, justificando aquele sintoma dela e esclarecendo, então, essa condição. Outro exemplo também de paciente com sintomas inespecíficos, que todos nós vemos no consultório no dia a dia. Fraqueza, desânimo, e o seu eletro de consultório sempre mostrava uma frequência borderline entre 50 a 60 batimentos. Uma coisa que a gente tem que se acostumar a pensar nisso é que, às vezes, aquela frequência do consultório de 56, que a gente pode até considerar normal, mas pode ser a maior frequência nas 24 horas daquele paciente. Está nervoso, está fazendo um eletro, às vezes, pela primeira vez. E o Holter, então, tira essa máscara que está enganando a gente, e a gente observa como, nesse caso, bradicardias significativas, bradicardias muito importantes, justificando o sintoma da paciente. Próximo, por favor. Esse aqui, voltando, por favor. Voltando. Esse aqui é um caso muito interessante, eu faço o Holter há 25 anos, mais ou menos. Essa foi a maior pausa que eu já vi no Holter, de 27 segundos. Aqui está em micro. O próximo, por favor. O anterior. Está em micro o traçado, mas essa paciente, ela tinha... O anterior, por favor. Essa paciente, ela tinha inúmeros eletros normais. O anterior, por favor. Isso. Ela tinha inúmeros eletros normais e estava tendo convulsões, a princípio acreditadas como de etiologia neurológica, né, não identificada. Isso, ela está internada no hospital depois de ter uma convulsão, e foi flagrado, então, durante a gravação de Holter, essa pausa de 27 segundos. O mais interessante é que logo em seguida que ela saía da pausa, a frequência cardíaca normalizava, ficava até alta, e o eletro dela dava completamente normal novamente. E essa doente estava no interior, ainda levou 3 a 4 dias para implantar o marca-passo definitivo. Isso aqui é outra situação interessante do Holter. Se a gente vê superficialmente, vai pensar que isso é um bigeminismo ventricular. Mas a análise mais detalhada, o próximo, a gente vai ver que, na verdade,
o que o paciente está fazendo é um bloqueio de ramo alternante, bloqueio de ramo direito com bloqueio de ramo esquerdo. Então, a análise detalhada dessas ondas P, o PAP, vão demonstrar claramente que se trata de um bloqueio de ramo alternante. E, para terminar, outro exemplo que o Holter ajuda muito, que é a fibrilação atrial, que costuma enganar a gente, mostrando eletros com frequência absolutamente normal, às vezes horas com frequência normal, mas vejam, paciente em atividade, ele aqui está no escritório trabalhando com pausas de 2,5 segundos. Então, é uma coisa que eu sugiro a todos que tenham paciente com fibrilação atrial, que estejam com sintomas de baixo débito, façam um Holter para acompanhar bem eles, porque o eletro de consultório é muito limitado com essa finalidade. Obrigado a todos.